Olá a todos e a todas, meu nome é Cristiano Glória, estamos aqui para mais um FIS Talks Educação, para a segunda parte do nosso bate-papo com Vinícius Guzmão, CEO da MedRoom. Na primeira parte da nossa conversa, a gente falou um pouquinho sobre a MedRoom, sobre o Vinícius, sobre os desafios de empreender aqui no Brasil. Vinícius, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, para esse bate-papo aí com o pessoal. Eu que agradeço, Cristiano, sempre bom. Legal. E aí, dando continuidade a essa conversa nossa, a gente falou um pouquinho sobre os desafios que vocês encontraram para empreender, tirar a ideia do papel, a ideia da cabeça e botar em prática. E aí, fazendo um link aí com o finalzinho dessa primeira parte nossa e início dessa segunda, quais são as dicas? Para quem passou aí na prática, aí, sofreu aí no dia a dia para tirar essas ideias do papel, o que você acha importante para quem está com uma ideia, para quem está querendo empreender em educação e saúde aqui no Brasil? Quais são as recomendações e dicas que vocês podem dar aí para a gente? Eu acho que assim, não tem receita de bolo, isso é importante deixar bem claro. Eu não lembro quem, eu vi uma citação em algum lugar, acho que foi no LinkedIn, que era receita de bolo só tem para quem fracassou, porque quem teve sucesso, quando você vai ver as histórias, eles têm muito pouca coisa em comum. Então, são caminhos muito, muito diferentes. Então, assim, acho que encontrar o próprio caminho é importante. E aí, para encontrar o próprio caminho, acho que tem ferramentas que a gente pode usar. Eu comentei de 3 coisas que a gente precisa se preocupar lá no primeiro bloco, que eram o usuário, o mercado em si, né, conseguir vender, entregar valor para conseguir receber valor do usuário, e a parte de captação de funding, porque isso é saúde para startup. Para quem está começando, empresa de base tecnológica, precisa de recursos, tem que estar sempre fazendo o negócio crescer. É importante ter essas 3 coisas sempre muito bem alinhadas. E eu acho que a primeira coisa, assim, pelo menos que a gente percebeu que fez muita diferença, é ecossistema. Então, o Brasil tem se desenvolvido nesse sentido. Então, o ecossistema de inovação, de empreendedorismo, de tecnologia em saúde em específico tem se desenvolvido. A gente consegue conversar com mais gente. No comecinho da MedRoom, a gente conseguiu fazer reuniões com os diretores do Einstein, a gente conseguiu fazer apresentação para o presidente da Bayer, na época o Theo Vanderloo. Então, assim, você consegue, sabe? Se você mexer os pauzinhos, conversar com pessoas, ter trabalhar no networking, tem uma coisa que vamos lá no Vale do Silício, a gente ouvia bastante, que é o serendipity, ou alguma coisa assim, que não é sorte, é você tentar criar a sua própria sorte, é favorecer a sua sorte. Então, eu acho que isso é importante, estar nos lugares certos, conversar com as pessoas, e assim, não dá para saber se é certo ou não. O que você tem que fazer é fazer. Então, você tem que ir lá, dar a cara a tapa e fazer. Apresenta. Teve uma época que o pessoal falava, mas vocês não têm medo de roubarem a ideia e alguém executar? Aí eu falei, cara, até tenho, mas assim, se ele conseguir fazer mais rápido que eu, mérito dele, né? Eu vou tentar fazer, porque sozinho é muito difícil. Sozinho, trancado, a gente não consegue. Então, eu acho que, assim, primeiro de tudo é conversar, é participar dos eventos, participar do que conseguir aí de eventos de inovação e empreendedorismo. O FIS é um excelente local para você conseguir nutrir ideias, conhecer pessoas, entender as tendências. Então, consumir esse tipo de conteúdo é bastante importante. A gente participou de alguns programas de aceleração e incubação. Eles realmente aceleram o negócio. Então, você aprende bastante, é conectado com pessoas que às vezes não estão num círculo próximo de você, né? Estão a mais de 3, 4 pessoas, você consegue um empurrãozinho. E assim, tem várias ocasiões em que de 1 hora de conversa, você demorou um tempão para conseguir conversar com aquele cara, que você pediu uma mentoria, mas 30 segundos de fala dele fez total diferença no seu negócio, na sua experiência. Já aconteceu mais de uma vez, assim, a gente ter conversas com pessoas muito incríveis, e tem 1, 2 falas, coisa de literalmente 20, 30 palavras que a pessoa fala e que você fala, nossa, é isso aí que ele falou mesmo. Então isso é muito, muito, muito relevante e, lógico, a atenção lá aos 3 pontos de usuário, venda e fundraising, captação. Legal. Na primeira parte da nossa conversa, você falou sobre o não também, né? De não se preocupar tanto com o não, etc. Eu acho que tem
um mantra aí importante para quem quer empreender, né? Quem quer fazer uma coisa diferente, é que envolve risco, né? Envolve você se expor, né? Envolve você botar a cara a tapa em muitas coisas, né? E quando a gente fala em inovação, empreender em educação e saúde, né? A saúde aqui no Brasil ela tem uma característica bem própria, né? Que a gente tem alguns grandes grupos aí, né? E a saúde pública. Então, você conseguir se envolver com esses stakeholders, conseguir ter uma aproximação, etc., tenho certeza que faz uma diferença muito grande. Você falou um pouquinho sobre a questão de mentoria, sobre a questão de ser incubado numa dessas instituições. Vocês tiveram essa experiência, né? Como é que foi essa experiência aí que vocês tiveram do início até começar realmente a ver uma diferença aí no dia a dia da MedRoom? Eu acho que a gente tem duas grandes passagens assim por incubação, que é a Eretz Bio, que é a incubadora de startups do Einstein aqui em São Paulo, e a Singularity University, que é um espaço de inovação lá na Califórnia, no Vale do Silício, que a gente também passou incubados 2 meses por lá. Eu acho que o principal, né, nas duas situações é realmente o que eu comentei ali de networking. Porque você consegue conversar com pessoas que você não imaginaria que seriam possíveis. E na nossa situação em específico da MedRoom, a gente tem a gente está num limite que é educação, saúde e jogo, videogame. Porque o nosso processo é um processo de audiovisual, de jogo, né, o processo de construção. A venda acontece para um público de educação, mas é específico para a área da saúde. Então, assim, cada um desses campos tem nuances específicas que às vezes não se comunicam muito bem. Então, o próprio mercado de jogo, pensando, né, em produção audiovisual mesmo, eu não estou falando de jogos curtos, breves, casuais, que são coisas que são produzidas num tempo curto, mas de jogos, né, que a gente chama de AAA na indústria, que são jogos mais longos, com orçamento estabelecido, porque o que a gente faz na MedRoom são simulações complexas, a gente usa tecnologia complexa. Então, a gente tem um processo complexo de produção, só que isso não casa com o tempo de entrega de startup. Isso no caso, você tem que ter ciclos de interação, validação rápida. Então, assim, pensa que enquanto a gente está tentando desenvolver um filme, um longa-metragem, eu tenho que estar entregando, enquanto eu ainda tenho o roteiro, eu já tenho que ter alguma coisa rodando, já tem que ter alguém usando, já tem que ter feedback chegando. Então, é um baita desafio, assim. E quando a gente vai para esses espaços de incubação, de aceleração, a gente consegue resolver mais rápido os problemas. A gente bate boca com quem já falou, e às vezes é bater boca mesmo, é de chegar e o cara fala, não, mas não é assim. A gente fala, não, mas eu tô fazendo, fez assim. Já. Aí o cara vem, não, mas olha a minha experiência aqui, eu já tentei isso, cara, não deu certo. Às vezes é mais acalorado, quando é bom é acalorado. Eu gosto, pelo menos, eu gosto de briga, né? Eu gosto de briga, da briga boa. Mas eu acho que esse contato com essas pessoas que são de difícil acesso e são de áreas específicas, e aí, pelo Einstein, a gente consegue conversar com gente muito incrível. Eu sempre gosto de lembrar do Daniel Kleff, hoje ele é Head de Educação no Google, e para a América Latina. Ele foi um dos nossos mentores lá na Eretz, e assim, os insights que ele deu para a gente fizeram total diferença no rumo que a gente tomou de entendimento de produto, de entendimento de negócio, e foram, sei lá, 3, 4 conversas que a gente fez, foram muito boas, e assim, acelerou demais o negócio, de fato, acelerou de várias formas. E sempre tem, né, algumas ferramentas, algumas técnicas, alguma coisa que você acaba pegando. Como a gente está num cenário bem diferente das outras startups, produto muito diferente, mercado muito diferente, da própria Eretz mesmo, né? O pessoal lá está mais voltado para a saúde. A gente tem esse pé forte em educação. Nosso cliente é faculdade, é instituição que está preocupada com a educação. Então a gente acaba não aproveitando tanto quanto outros poderiam. Mas ainda assim são experiências riquíssimas. E lá no Vale, né, no Vale do Silício, isso fica mais evidente ainda, porque lá não é só com o pessoal da saúde, né? O pessoal da saúde no Brasil a gente está bem servido, mas na parte de tecnologia, vai discutir tecnologia, realidade virtual, quer saber o que está acontecendo no mundo? Aqui é mais difícil de você conseguir validar. Lá é outra história. Lá a gente teve mentoria com um VP da EA Games. Então, EA Games é um dos maiores estúdios de jogos do mundo. Assim. O cara vestiu o óculos, tirou, criticou, falou bem, gostou do que viu. Pra gente
foi bem específico, até acho que vale a pena comentar só para registrar. Ele colocou o óculos, tirou, quando ele tirou, ele falou: isso aqui que vocês estão fazendo é AAA. E pra gente que trabalha com jogo AAA é tipo é o máximo que você consegue chegar, né? E eu vi isso de um cara desse, é fantástico. Então, assim, eu vou sempre bater muito nessa tecla de conversa com as pessoas, onde dá para conversar com gente, se mete no meio, vai fazer evento, vai apresentar o produto, participar do podcast da galera, vai participar tudo que convidam, tô dentro, nunca tive problema com isso, porque eu acho que me ajudou demais, e se eu conseguir passar isso adiante, inclusive, eu acho que faz parte do papel. Inclusive, recomendo, quem estiver passando por isso, recomendo devolver, porque isso faz demais a diferença no negócio e na vida das pessoas que estão tentando empreender. Que legal, Vinícius, que legal. É muito bom ter essa visão, né, da importância do relacionamento, né, de buscar relacionamentos, de buscar se inserir no sistema, de entender um pouquinho desse sistema. Muito legal isso. Eu queria levar o papo nosso para a gente fazer um pouquinho de um panorama de presente e futuro da educação e saúde aqui no Brasil. Mas antes da gente falar sobre isso, como você tem uma história aí, já está no número aí legal de universidade, já utilizando a tecnologia, fala da sua história, da implantação do produto da MedRoom, da experiência do usuário, do que você viu de evolução ali do próprio produto, ele já na rua, né? Design thinking ali, dele funcionando, rodando, deu certo, voltou, etc. Como é que foi essa experiência de o produto está ali, já está com a universidade, já está com o professor, os alunos estão vendo. O que foi a experiência de vocês ali e o que mudou durante essa experiência? Bastante coisa também. E vem mudando, assim, principalmente agora com a pandemia. Mas teve... Acho que a maior fonte de boas ideias que a gente teve foram os usuários até agora. Porque, assim, tiveram pelo menos duas grandes ideias, duas grandes propostas de feature para o produto que não veio da gente, veio do próprio usuário. Lógico que a gente tem uma visão artística que a gente coloca em cima, e a visão artística é tecnologia, né, design e tudo mais, para conseguir deixar aquilo escalável, conseguir colocar aquilo para outras situações, mas a faísca inicial vem do usuário, e isso é uma coisa que você só consegue quando eles estão usando. E assim, vem muita porrada, e eu não tenho problema nenhum em colocar isso na mesa, que é quando você coloca uma tecnologia que é diferente, tem todos os desafios que a gente já comentou de o professor tem que ter tempo, o professor tem que estar motivado para conseguir, tem que ver valor naquilo. Você não vende, quando você vende para a faculdade, você vendeu para o coordenador do curso, vendeu para o reitor, vendeu para o administrativo, mas você não vendeu para todos os professores, você não vendeu para os professores que vão usar no dia a dia. Então, esse processo de vender a ideia para os professores no dia a dia é onde a gente mais tem aprendido coisas novas. Então, legal. Coloca lá, botão não funciona, volta para corrigir. Coloca lá um fluxo específico, eu queria colocar exame de imagem aqui dentro. Você fala, putz, exame de imagem, você vai lá, faz um teste, valida, prototipa, valida, deu certo. Nossa, então vamos criar uma ferramenta para isso, porque deu super certo. Isso é um caso real. Teve um professor do Einstein que falou, pô, mas eu queria... a anatomia que vocês têm aqui, ela é interessante, eu consigo dar minha aula, quero explicar a intubação e tal... mas seria tão legal se vocês colocassem uns exames de imagem aqui para eu poder comparar o 3D com a imagem. E a gente prototipou, colocou para rodar no congresso que o professor estava dando esse treinamento e deu super certo, o feedback foi muito positivo dos alunos dele. E aí a gente falou, cara, isso tem que virar uma ferramenta, a gente tem que permitir que todos os professores possam colocar exame de imagem junto com 3D. E isso deu super certo, tanto que é mais ou menos esse raciocínio de colocar as coisas na mão dos professores para eles construírem, é mais ou menos o que está guiando o nosso momento hoje, que é, não estou aqui para criar conteúdo, porque eu tenho conteudista na faculdade, tem conteudista em editora, tem conteudista em vários outros lugares. Eu estou aqui para mudar a forma como as pessoas se relacionam com o conteúdo em si. Então, na minha plataforma, né, no meu tabuleiro, as pessoas vão jogar nele. Então, eu preparo as peças, eu preparo a plataforma onde essas interações vão acontecer. Aí o professor cria conteúdo, o aluno recebe, enfim, a gente vai... Eu vou me separando um pouco mais dessa taxa de conteúdo mesmo, eu não estou aqui para discutir método, eu estou aqui para discutir técnica. Então eu mostro uma técnica para você poder usar no seu método, e aí o método que você usa, PBL,
TBL, expositivo, sala de aula invertida, assim, fica a critério do educador, que é o papel dele, não é o meu papel. Meu papel é eu conseguir fazer essa relação ser o mais proveitosa possível. Muito bom, muito legal. Legal. É legal ver que você tem uma visão bem clara aí do relacionamento que você tem com o seu usuário e dos benefícios que esse relacionamento pode trazer aí para a melhoria do produto, né? Muito legal. Assim, não vem de graça, porque a gente tem que ouvir bastante xingo, tá? Tem que ouvir bastante Sim. xingamento no meio do caminho. Ah, mas não está funcionando, mas calma aí, professor, vou arrumar. Na própria simulação, né, quando a gente fala do programa de capacitação utilizando a simulação realística, um dos primeiros paradigmas que a gente tem que quebrar é sempre deixar claro o seguinte: ó, a simulação é uma técnica, não é uma tecnologia. Então não adianta você comprar um robô, um manequim, etc., e falar que com isso você tem simulação realística. Não, você pode ter aquilo para várias coisas. Você pode treinar uma intubação ali com aquele manequim e você está treinando uma habilidade técnica, mas não está fazendo uma simulação realística. Então, esses paradigmas de entender o papel da ferramenta e como esse educador quer usar essa ferramenta e vocês darem essa liberdade, acho que é muito legal, um entendimento muito claro do produto que vocês têm. E aí faz o gancho para esse momento que eu queria conversar contigo, que é uma visão de presente, né? Presente da educação e saúde aqui do Brasil, e aí linkando para uma visão de futuro, né? Eu acho que vocês tiveram que quebrar algumas barreiras, né? A introdução de uma nova tecnologia, tenho certeza que foi um trabalho difícil, mas aí chega 2020, a gente tem aí uma pandemia, uma situação completamente inédita para todos nós, e a gente não está bem certo como é que vai ser o futuro da educação pós-pandemia, né? A gente está vendo instituições de ensino que estão conseguindo se adaptar, estão vendo isso até como uma oportunidade, entre aspas, de trazer mais tecnologia, ter mais cuidado aí no relacionamento com seus alunos, e outras que não estão conseguindo se adaptar e vão, com certeza absoluta, deixar de existir. Como é que vocês veem esse momento atual nosso e a visão que vocês têm de futuro da educação e saúde aqui no Brasil? É bem complexo, né? Acho que ninguém tem grandes certezas, acho que está todo mundo discutindo isso, a academia, Sim. as faculdades, então tem bastante coisa. O que a gente tem é uma tentativa de visão, né? A gente desde que começou a pandemia, a gente teve dois momentos, a MedRoom teve dois momentos. O primeiro foi o número de estações de realidade virtual que a gente vende por cliente caiu. Então, assim, eu vendia uma sala de realidade virtual para uma faculdade. Era presencial, é virtual, mas é presencial. Sem aula presencial, ela não tem a necessidade de tantas estações. Então, ela pega menos estações para conseguir produzir conteúdo, gravar a aula, fazer aula ao vivo, usando VR e tudo mais. Tem uso ainda, mas ele caiu o número de estações por faculdade. Só que, ao mesmo tempo, tem um número maior de faculdades procurando solução. A gente tem na área da saúde essa discussão, né? Eu lembro que teve uma capa de uma das edições acho que era do Crefito, a revista, não lembro agora, que colocava um aviso, né? EAD na saúde não pode, proibido. E você fala, mas é uma crítica válida, é válida. É uma área que precisa de uma prática, de uma vivência, que é muito difícil de você colocar isso dentro da casa de alguém. É muito difícil você ter essa sensação de trabalhar, de estar na pressão, de estar num ambiente onde... Pensa o seguinte, a gente tem conteúdos, né? Tem assuntos específicos que eu preciso conhecer um ambiente que é diferente do meu ambiente atual, é diferente do meu ambiente do dia a dia. E eu vou para a faculdade para isso. E na área da saúde eu tenho muito disso. Tem uma aula com cadáver. Onde é que eu vou ter cadáver na minha casa? Então, assim, é um relacionamento com o conteúdo que é muito difícil de reproduzir. Então, nesse cenário, o presencial é muito difícil de abandonar. Eu não vejo o presencial acabando para a área da saúde, pelo menos. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo na pandemia um outro cenário surgindo que cara, tem muita coisa que dá para ser à distância. Dá para fazer educação à distância, dá para fazer educação assíncrona, tem muita coisa, muito objeto de aprendizado que você consegue trabalhar com o aluno sem estar necessariamente frente a frente com ele, sem estar presencialmente no mesmo espaço que ele. Então, eu acho que a gente vai conseguir sair com um equilíbrio melhor disso, do que é presencial, do que acontece à distância, do que é síncrono assíncrono, e teve esse intensivão de EAD aí para boa parte dos professores também. Então, querendo ou não, os educadores vão estar um pouco mais familiares com
com as tecnologias, com o que está disponível, com o que é isso, né? O que é ensino síncrono, assíncrono. Tem professor que nunca ouviu falar dessas coisas. E agora eles estão tendo esse intensivão. Eu acho que, do ponto de vista da MedRoom, né? Então, o que a gente está tentando fazer é entender esse momento de... Então, não é à distância, não é presencial, é híbrido. E no híbrido, como é que a tecnologia se encaixa? E aí, os nossos desenvolvimentos têm seguido para essas linhas agora. Eu acho que a mudança vai ser muito nesse entendimento do relacionamento entre o presencial e o à distância mesmo. Eu acho que você falou uma palavra aí que é chave, né? Equilíbrio. Eu acho que a visão que eu tenho que esse novo normal que a gente vai entrar aí, com essa nova fase aí, vai ter um equilíbrio muito maior sobre o presencial e o à distância. Eu acho que teve um intensivão mesmo, as pessoas entenderem o que dá certo, o que não dá certo, onde a gente tem que investir, onde é que a gente tem que capacitar para ter um modelo mais equilibrado aí de relacionamento com o aluno. Muito legal, Vinícius. Eu acho que startup de sucesso, né, uma empresa tem que ter esse dinamismo, né, de se adaptar às situações, se adaptar às mudanças, sejam elas drásticas, como essa que a gente está vivendo agora, sejam elas às vezes mais sutis, né, de uma interface, de um ponto que um professor levantou, que um próprio aluno levantou. Muito legal. Eu acho que se você puder falar um pouquinho também, quem quer conhecer um pouquinho mais da MedRoom, conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, onde é que eles podem encontrar essa informação? A gente está em todas as redes sociais. Como é um produto bem visual, recomendo o canal do YouTube MedRoom VR para conseguir dar uma olhada em vídeo. É legal ver. Assim, não é a mesma coisa de estar com óculos, mas é bom ver porque dá para ter noção do que a gente está falando aqui. LinkedIn também podem achar lá MedRoom VR em todas as redes, medroom.com.br o site. Quem quiser discutir tecnologia, entender um pouco melhor, levar a tecnologia para dentro da faculdade, é só procurar a gente. Muito bom. Vinícius, muito obrigado pelo tempo aí que você disponibilizou aqui para a gente. Eu, como você, eu acredito demais nessa troca, de você ter um espaço realmente para trocar experiências. Eu acho que todo mundo só tem a ganhar a gente criar um ciclo aí virtuoso aí de inovação, de troca de experiências, desafios, sucessos. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo. E para todo mundo que assistiu a gente, obrigado. Quem quiser saber mais sobre a iniciativa FIS, acessar no site www.fis.org.br. Obrigado a todos e até a próxima.